Nunca esqueça. Os céus, por sua palavra, se fizeram. O céu foi criado através de quê? Da palavra. O céu foi o resultado da palavra de Deus. A terra foi o resultado da palavra de Deus. O que nós iremos estudar nesta noite é sobre a palavra. Já sofremos muito pela nossa palavra. Já separamos talvez as melhores amizades. Nós já separamos por causa da palavra. O que é que garante que com a nossa palavra a gente já matou alguém com a palavra? Já adoeceu alguém com a palavra? O que é que garante que com a nossa palavra a gente já desempregou alguém? Ou já destruiu um relacionamento com a palavra? A palavra tem poder. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Foi com uma palavra, um anjo chamado querubim, ao abrir a sua boca, ele professa nos céus esta palavra: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao quê? Quem falou isso? O anjo querubim. A palavra dá origem, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração. Lembre que eu já falei muitas das vezes aqui. Você quer conhecer uma pessoa? Às vezes a nossa memória, ela tem muita facilidade de esquecer. Mas eu volto a bater na tecla. Quer conhecer uma pessoa? Apenas ouça o que essa pessoa fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso quer dizer, a nossa boca denuncia o que está aqui dentro. Aquilo que você ouve, se você parar e começar a amada igreja a olhar à luz da Bíblia, você não precisa ser um expert em psicologia para entender a psicologia do ser humano. A boca fala do que o coração está cheio. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. A língua. Quando nós falamos da língua, nós estamos falando da palavra. Para que a língua ela produza a palavra, ela depende do ar que sai dos nossos pulmões. Quando o ar sai dos nossos pulmões, a língua ela tem uma única função: de separar as sílabas e transformar este ar que sai do nosso pulmão em palavras. E nunca esqueça, toda palavra que sai da nossa boca, ela é espiritual. Não existe palavra física. Por quê? Porque nós não vemos palavra.
A gente ouve a palavra. E por isso que a palavra, ela é espiritual. E por ela ser espiritual, ao sair da nossa boca, ela vai produzir vida ou produz morte. Não tem como, igreja. Ou nós nos colocamos como vigia da nossa língua, da nossa boca, ou então, amada igreja, nós iremos adoecer o nosso corpo. Porque a palavra diz, os membros do nosso corpo contaminam o corpo inteiro. Com a nossa palavra, você ou nós podemos adoecer o nosso corpo. Há muitas pessoas doentes por conta das palavras. A palavra pode e tem um efeito devastador quando a palavra sai da nossa boca, amada igreja, com esse veneno. Veneno. O veneno não tem nada de bom. O veneno mata. E o Senhor compara a língua que está entre os dentes, amada igreja, como uma chama pelo inferno. Imagine só. Imagine uma pessoa que de cada 10 palavras, 9 palavras é de destruição. De cada 10 palavras, 9 palavras, 8 palavras é de morte. É veneno. Uma pessoa, amada igreja, que está doente na alma. A alma se refere ao nosso lado espiritual. A nossa fala, ela vai denunciar o estado espiritual que nós nos encontramos. Imagine nós, ao ouvir palavras de derrota, de maldade, nós temos a capacidade de entender um ser humano só em você ouvir a palavra. Quantas e quantas línguas que estão inflamadas pelo inferno. Quantas e quantas pessoas, amada igreja, que quando abre a sua boca, adoece pessoas, destrói pessoas. E nós como cristãos, às vezes, essa criança aqui, e nós como cristãos, às vezes nós não temos o cuidado com o que nós estamos falando. Depois vai reclamar, porque eu estou assim, por que minha vida está assim? A Bíblia diz, tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede o quê? A vida ou a morte. A palavra é espiritual. Ela é tão espiritual que a Bíblia diz que um dia o homem terá que prestar conta de todas as palavras que saem da boca. Não, imagina, igreja. Mateus 12:36, a palavra diz. Observe que a fala, ela é espiritual. A palavra é espiritual. E quando a palavra sai da nossa boca, ela vai no mundo espiritual. Nunca esqueça isso, igreja. Fica gravada. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra o quê? O que é palavra inútil? Palavra que não presta, palavra que fere, palavra que adoece, palavra que mata. É este veneno que a Bíblia está falando
que está sobre a língua das pessoas. Palavra que divide pessoas. Todas essas palavras, elas estão armazenadas na memória de Deus. É tanto que a Bíblia diz que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil. Deus não tem nós como inocentes. Nós responderemos por todas as palavras inúteis que saem da nossa boca. É por isso que tem muitos cristãos, amada igreja, que estão com uma vida cheia de enfermidade, cheia de miséria, porque a própria língua está matando a própria pessoa. O veneno que está na língua, amada igreja, é o que está saindo do coração. A memória de Deus, Deus está armazenando e guardando para o dia do juízo final todas as palavras inúteis que a boca professar. Se a palavra ela está sendo armazenada e guardada no mundo espiritual, isso quer dizer que a nossa palavra vai no mundo espiritual, porque a palavra é espiritual e fica armazenada. Quando nós abrimos a nossa boca para falar palavra de vida, quando a nossa boca ela abre e professa a palavra de Deus, a própria palavra ela tem poder. O próprio Espírito Santo se encarrega com a palavra de Deus que sai do nosso espírito, porque a palavra é espiritual. Olha a importância de nós estarmos com o nosso coração alinhado com Deus, alinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o maior desejo de estar falando através do nosso espírito. Então isso quer dizer, quando eu professo uma palavra de vida, eu vou colher a consequência daquela palavra sobre a minha vida. O retorno é a lei da semeadura. Eu estou plantando, eu estou colhendo. Eu estou plantando, eu estou colhendo. É por isso, igreja, que nós não iremos além daquilo que nós pensamos e falamos. A palavra tem poder. Uma das coisas que nós precisamos ter o maior cuidado, amada igreja, é de eliminar do nosso coração tudo que é palavras inúteis. Porque senão, um dia vai ter que prestar conta. Olha o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o materializador das bênçãos do Pai. Eu até já expliquei uma certa vez aqui sobre a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não é que é três deuses, é um só Deus que se manifesta em três dimensões. Eu já expliquei uma vez aqui. É como nós, seres humanos. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O corpo é uma casa aonde a nossa alma reside. A nossa alma é o nosso intelecto, é a nossa razão, é o nosso sentimento de alegria e de tristeza, está relacionado à alma. O espírito é o que se comunica com Deus. Se o espírito do homem está decaído, ele não sente Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele não sente Deus. Não há comunicação com Deus, devido ao meu espírito decaído. Ele só passa
ter a comunicação com Deus e sentir a Deus quando esse espírito ele for recriado dentro do homem. Isto é obra do Espírito Santo. Então a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é três deuses como nós, não somos três pessoas. Nós somos uma só pessoa, que nós nos manifestamos em três dimensões: corpo, alma e espírito. Assim Deus, na sua Trindade Santa, Ele é Deus Pai, que Ele age numa dimensão como Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas, a dimensão do Deus Criador. E quando Deus Pai, Ele vai na dimensão do Deus Filho, Ele está numa dimensão agora de executador, administrador das bênçãos do Pai. A segunda dimensão, que é o Deus Filho. Mas aí o Deus Pai, Ele quer materializar uma bênção espiritual, transformar em material. Ele vai na terceira dimensão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o materializador. Por isso que o Espírito Santo, ele tem maior alegria de estar materializando a bênção do Pai sobre a nossa vida, para que o Filho seja glorificado. Então, quando nós falamos algo que está de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele na dimensão de materializador, ele materializa o que nós falamos. Você fala, e o Espírito Santo, ele materializa. Ele materializa aquela palavra de bênção, que é uma palavra espiritual. Ele materializa, transforma esta palavra em bênção e nos dá como recompensa. Só que nós não treinamos a nossa mente para isso. Não treinamos a nossa boca para isso. Uma boca que deveria estar sempre sendo grato a Deus por tudo. Grato por todos os livramentos que Ele já nos deu. Quantas pessoas que não chegaram onde você está? Nós não éramos para estar mais aqui. Estamos aqui, Deus, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus estendeu as mãos para nós. Livrou de acidente, de uma bala perdida, livrou da própria morte. O Senhor todos os dias nos dá livramento. E a gente não aprendeu a agradecer a Deus, ser grato a Deus, porque nós treinamos a nossa boca para murmurar contra Deus, reclamar contra Deus, atribuir a Deus os nossos erros. As nossas palavras que saem da boca, que ferem o coração de Deus, há uma recompensa para isso também. E o mundo espiritual, tudo que ele quer ouvir é o que sai da nossa boca. De um lado, Deus, quando ouve uma palavra que é de bênção, Ele materializa e dá como recompensa para nós. Aprenda isso, igreja. Aprenda a ser grato a Deus. Não perde o seu tempo, está murmurando, reclamando, que Deus é esse? Será que Deus não me ouve? Não sei o quê. Para com isso. Treine a sua boca para agradecer a Deus todos os dias. Como nós somos ingratos, às vezes nós acordamos de manhã e nós não entendemos, a madrugada, que no momento que nós dormíamos, havia anjos que estavam nos guardando. O mundo das trevas, Satanás o tempo todo tentando ou lançando dardos inflamados, setas sobre a nossa vida a noite toda, tentando perturbar o nosso sono, jogar sonhos malditos, jogar enfermidades, e o anjo do Senhor guerreando por nós, enquanto nós dormíamos. Acordamos, e sequer nós não agradecemos a Deus. Senhor, obrigado por esta noite. O dia vem. Ai, Deus nos dá tanto livramento, abre porta, nos abençoa. Chegamos à noite, vamos dormir, amada igreja, como se fosse um animal irracional, alguns bichos ingratos, que sequer, amada igreja, esse Deus que nos deu força para que nós possamos enfrentar todos os dias, do dia a dia, ir para o trabalho, dar força para ir, dar força para vir, livramento na ida, livramento na volta, provendo a nossa vida. E a gente vai deitar
e sequer nós não agradecemos a Deus por esse dia. Não agradecemos ao nosso Deus pelo dia que Ele nos concedeu. Mas treinamos a nossa boca para reclamar com Deus o tempo todo. E cada palavra, amada igreja, inútil que sai da nossa boca, fere o coração de Deus. E tudo que o diabo, que o mundo espiritual das trevas, ele quer ouvir, ele não conhece a nossa mente, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele ouve o que nós falamos. Aí você abre a boca e diz: a minha vida está ruim, a minha vida não presta. Toda palavra inútil é tudo que o diabo quer ouvir. A palavra espiritual, o diabo pega esta palavra, materializa e como recompensa devolve para nós. Aí sai da boca uma palavra de doença. Tudo que o espírito de enfermidade quer ouvir, esta palavra: legalidade. Nenhum demônio age na vida de uma pessoa sem legalidade. Ele precisa ter uma porta aberta para que ele possa entrar. Precisa ter uma autorização do próprio ser humano. Diz: Satanás, eu abri a porta, entre agora. E ele entra. E aí lançamos palavra de enfermidade. Ele se materializa em própria enfermidade no corpo da pessoa. Vai reclamar de quem? Aí nós esquecemos que a palavra, ela tem poder.